toda luta terá fim. E este povo perseguido vai subir. Se já chegamos até aqui, vamos lutar até o fim. Por Jesus vale a pena sofrer. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Meus irmãos, não queiram desistir agora, porque estamos já bem perto da vitória. Não troque a cruz por coisas tão pequenas. Olhe pra frente e continue lutando, pois brevemente essa igreja subirá. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Cante alegremente, igreja. Não deixe o mundo te intimidar. De Cristo tu és a escolhida. Em tuas vestes ninguém poderá tocar. Em suas vestes ninguém poderá tocar. No momento comecei a imaginar os milagres que Jesus realizou. Como pode água em vinho transformar, e o sabor especial que ele ficou. Desejei estar naquela multidão
peixe que Jesus multiplicou. Que delícia estava aquele peixe com pão. O milagre que alegrou a multidão. Se quiser bom alimento, ainda tem o azeite, ainda produz. Quer matar a... então vem. Oliveira verdadeira é Jesus. E o azeite da viúva que aumentou com a ordem do profeta Eliseu. Toda aquela vizinhança que eu comprou, ao provar o azeite nada entendeu. Ele era 100% natural, de uma oliveira muito especial. E para todo aquele povo que comprou, ela disse: este azeite é do céu. Se quiser bom alimento, ainda tem o azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. A oliveira verdadeira é Jesus. Se quiser bom alimento, ainda tem o azeite, a oliveira ainda produz. Quer matar a sua fome, então vem. Oliveira verdadeira é Jesus. O crente fiel, verdadeiro, ele enfrenta as lutas sem nada temer.
socorro virá, e quem o livrará será mesmo Jesus. Com suas mãos estendidas, por mim tão feridas, para me salvar. O socorro virá, e então cantará: vitória ganhei. O inimigo fugiu, porque não resistiu quando o sangue clamei. Os dias do crente na terra já estão no fim, breve Cristo virá. A falta de moralidade, o pecado invade, o quer derrotar. Quem sabe o crente fraquinho, quase desistindo da luta aqui. Porém a palavra nos diz: diga ao fraco, eu sou forte, e você vencerá. Você vencerá, e quem o livrará será mesmo Jesus. Com suas mãos estendidas, por mim tão feridas, para me salvar. Você vencerá, e então cantará: vitória ganhei. O inimigo fugiu, porque não resistiu quando o sangue clamei. Você vencerá, e então cantará: vitória ganhei. O inimigo fugiu, porque não resistiu quando o sangue clamei. Graças a Deus, louvado seja Deus por estes hinos tão maravilhosos, tão sublime, que Ele proporciona para nós. É a graça, é a misericórdia, é a bondade de Deus para com cada um de nós. Deus é bom e até os nossos hinos traz para nós uma mensagem poderosa. Traz para nós uma mensagem de conforto, uma mensagem de segurança para todos os filhos, para todos os eleitos de Deus. Graças a Deus. Assim como a mensagem que nós cremos, ela é original, é a mesma mensagem dos apóstolos e dos profetas. Os nossos hinos também têm que ser hinos selecionados, hinos que eleva a nossa fé, que nos traz a um companheirismo mais íntimo com Deus. E graças a Deus por tudo isto que Ele proporciona para cada um de nós. Graças a Deus por todas estas bênçãos, por todas estas maravilhas que Ele faz, que fez, que faz e que continuará fazendo por cada um de nós. Nós já estamos aí na contagem regressiva para mais um final de semana. E com a graça de Deus, com a bondade e a misericórdia de Deus, creio que teremos um bom e abençoado final de semana. Desde já,
vamos continuar, na verdade, orando, pedindo a Deus que nos dê esta graça, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, pedindo a Deus que enlargueça os nossos corações, para que possamos sermos ajudados, que possamos sermos abençoados. Eu conto com as vossas orações e creio que seremos assim ajudados. Nós tivemos ontem mais uma série, aquela abençoada e poderosa série de casamento compartilhado. Nós assistimos ontem o 14º capítulo, a 14ª série, e fomos ajudados, fomos abençoados, graças a Deus. E quinta-feira próxima nós teremos mais maná de Deus para todos nós. E hoje nós teremos aquele culto abençoado, culto de ensinamento, hoje à noite, e toda a igreja está convocada. Nós não tivemos o nosso culto aqui segunda-feira à noite, no santuário, devido àquele companheirismo que nós tivemos, e também o trabalho interno que tivemos na parte da manhã, na segunda-feira. Quarta-feira à noite, nós não tivemos também aqui culto com a presença da igreja no santuário, devido à reforma que nós estávamos fazendo. Mas ontem, quarta terminamos, e ontem as irmãs vieram e deram um grau. Elas fizeram um bom trabalho, como elas sempre têm feito, graças a Deus. E não estava fácil limpar esta igreja. Quando se mexe com reforma, pintura, dá um pouco de trabalho. E graças a Deus, as irmãs fizeram o melhor. E ficou bom, ficou ótimo. Que Deus possa continuar abençoando vocês, minhas irmãs, que se dedicaram e ofertaram, né, este tempo para limpar a igreja, dar esta geral. Graças a Deus por isso. Então hoje nós teremos culto normal e toda a igreja está convocada para estar presente no santuário. Graças a Deus. E assim nós continuaremos a programação, amanhã às 9 horas da manhã, naquele momento de louvores, né, com o programa Vitória Nossa, às 9 horas da manhã. Você já vai preparando, solicitando o seu hino. E se você desejar gravar um hino aí, como nós chamamos, hino caseiro, aquele hino com a sua viola, com o seu violão, com a sua sanfona, grave e manda para nós, nós estaremos aqui apresentando, se o Senhor assim nos permitir. Hoje, pela manhã, 6 horas da manhã, nós finalizamos a mensagem O Sinal, pregada pelo nosso profeta, dia 1º de setembro de 1963. E amanhã nós começaremos então com a mensagem, se Deus permitir, com a mensagem Desespero, que também foi pregada dia 1º de setembro de 1963. O irmão Brana pregou o sinal de manhã, e à noite ele pregou a mensagem O Desespero. E amanhã então nós iniciaremos com esta mensagem, na voz do nosso profeta, às 6 horas da manhã. Estejam conectados e sejam ricamente abençoados. Amém? Graças a Deus. Agora, meus irmãos, nós vamos para a nossa escritura, que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nós vamos finalizarmos, então, esta série, essa pequena série. Foi 4 capítulos, né? Terça, quarta, quinta e sexta, 4 capítulos desta série Humildade. Eu creio que o que nós já falamos aqui é suficiente para nós colocarmos em prática e sermos bem-sucedidos com Deus. Desde o início nós falamos assim, que Deus tem dificuldade de conseguir um homem e abençoar este homem e ele permanecer humilde. Também falamos sobre que nós nunca devemos ir aonde a mão de Deus não nos alcance. Nós nunca devemos nos avançar, nos presumir que Deus vai estar ali conosco, que nós podemos
não sermos bem-sucedidos. Temos aprendido também que o caminho para cima é para baixo. O tanto quanto um homem se humilha, é o tanto quanto Deus pode usá-lo, Deus pode exaltar. Então, que Deus possa nos ajudar. Eu sempre tenho dito assim, esses assuntos que nós abordamos, que nós falamos, não é simplesmente um tema de uma mensagem. Estes assuntos, estes temas, ele deve encontrar guarida em nossos corações. É preciso que eles desçam e que possa frutificar em nós. E que Deus possa ter misericórdia de nós. Eu creio que o cristão, o eleito, ele está almejando, ele está desejando diariamente, diuturnamente, fazer a coisa correta, estar mais perto de Deus. E quando há um fundo clamando, há um fundo para responder isso. Amém? Então vamos refletir nisso. Vamos buscar. Eu acredito, eu creio, como o profeta disse, nós falamos ontem aqui, eu creio que todos querem ser bem-sucedidos com Deus. Nós paramos no parágrafo 94 da mensagem Humilha-te e vamos voltar a ler o 94 hoje, novamente, e aí nós damos sequência. Então nós vamos ver o profeta dizendo assim, ó, como ser bem-sucedido com Deus. Vamos relembrar. Porém, antes nós vamos fazer uma oração, em seguida nós vamos ler a Bíblia, Filipenses capítulo 2, versículo 3. De forma que Deus continue te abençoando, minha irmã. Eu não sei a sua necessidade, eu não sei o que você deseja, o que você está almejando, mas Deus sabe todas as coisas. E Ele pode responder o teu pedido, o teu clamor, Ele pode atender a sua necessidade nesta manhã. Seja o que for que você precisa, creia em Deus, nunca duvide da palavra de Deus. Você pode duvidar de você mesmo, mas duvidar de Deus, não faça isso. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele operou ontem, Ele opera hoje e Ele operará amanhã. Somente creia, somente tenha confiança em Deus. Se porventura você não alcançou esta fé, não alcançou esta fé de cura, esta fé de libertação, peça a Deus, clame a Ele e Ele responderá o desejo do seu coração. Vamos falar com Ele nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez nós estamos aqui à mercê do Teu Espírito Santo para trazer uma palavra, Senhor, que vá de encontro com a necessidade dos Teus filhos, para que todos nós sejamos abençoados, que todos nós sejamos ajudados, ó Pai. Temos carência, temos necessidade, desejo de sermos abençoados com a porção dobrada do Teu Espírito Santo. Eu peço a Tua misericórdia, peço a Tua graça, peço que o Senhor nos ajude nesta manhã, Pai. Que seja uma manhã diferente para todos nós, que seja uma manhã de cura, uma manhã de libertação, uma manhã de vitória para o meu irmão, para a minha irmã, Senhor. Ajude os Teus filhos, ajude as Tuas filhas, ó Pai. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos da Tua misericórdia, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Vamos ler então Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Graças a Deus. Que Deus possa
enlarguecer os nossos corações nesta hora e que nós possamos termos a revelação, o discernimento do que Paulo está falando para nós, do que Paulo deixou escrito aqui para nós, para os eleitos, para todos os homens. Veja só: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nesta mensagem que nós estamos estudando também, a mensagem Humilha-te, parágrafo 94, meus irmãos, nós lemos ontem, mas eu quero repeti-lo hoje mais uma vez. Foi o último parágrafo que nós lemos ontem. Veja só, o profeta, ele diz assim: certamente agora, após todos estes anos no campo e em volta do mundo, e de ver diferentes pessoas, eu deveria saber um bocadinho acerca de qual porta entrar. E se você deseja ser bem-sucedido com Deus, nunca permita que em qualquer ocasião um espírito arrogante lhe rodeia. Em qualquer ocasião, qualquer momento, você observa que Salomão, ele diz assim: vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E nós precisamos estarmos atentos a isso. E só vamos entender isso se nós tivermos mentes espirituais, uma mente revelada, para compreender isso. Porque às vezes nós pensamos que nós não temos um espírito de arrogância e temos. É aquilo que o profeta disse na mensagem que perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. O profeta diz ali, eu li domingo de manhã na escola, o profeta diz: aquele que tem o Espírito Santo, ele julga que não tem. Ele sempre está desejando, querendo, buscando mais do Espírito Santo. E às vezes aquele que pensa que tem, ele acredita que tem, então ele não precisa buscar. Ele pensa que ele é rico do Espírito Santo e não precisa buscar. Mas o cristão, o revelado, ele sempre está faminto, sempre ele está desejando mais do Espírito Santo. Veja só, então, às vezes a pessoa tem um espírito arrogante e pensa que não tem. E aquele que às vezes pensa que tem, não tem. Mas cabe individualmente, irmãos, este momento devocional com Deus é íntimo, é você e Deus. É você fazer uma reflexão. É você fazer uma sondagem em você. Eu fazer uma sondagem em mim. Eu creio assim que todos nós queremos ser bem-sucedidos com Deus. Eu creio que todos os homens desejam ser bem-aventurados. Então, individualmente, cada um faz uma reflexão, faz uma análise interior e sonda, como disse Davi: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau.
Isso é da natureza do cristão. Fazer esta oração: Senhor, sonda-me, vê se há em mim um caminho mau, um espírito mau, e que o Senhor tire, e que o Senhor remova, e que o Senhor me dê uma natureza do Cordeiro, me dê um coração humilde, me encha com o Espírito Santo. O profeta diz: não permita nenhuma malícia entrar. Quando entra a malícia, aí entra o ódio, entra a inveja, aí entra tantos espíritos. Nós temos que analisar isso. O diabo simplesmente ele quer uma frechinha, uma brechinha, na verdade, uma pequena brecha para ele entrar e ali ele colocar o seu vírus, ali ele colocar as suas pragas. Por isso que é importante nós estarmos selados com o Espírito Santo. Então o profeta diz: não permita nenhuma malícia entrar. A malícia, ela causa divisão, ela causa separação entre irmãos, entre irmãs. Não importa o que alguém faça, se eles estão errados, você nunca desenvolva um complexo contra esta pessoa. É outra coisa, irmãos, muito fácil das pessoas desenvolverem hoje, é o chamado complexo. Todos nós, humanamente falando, estamos, quem sabe, um fôlego de apanharmos um complexo. Simplesmente, se uma pessoa olhar para nós de uma maneira, às vezes até uma maneira cansada, abatido, já é suficiente para, quem sabe, um indivíduo desenvolver um complexo. E tantas coisas que são tão pequenas. Sinceramente, o tempo que nós estamos vivendo, parece que tem muitos que estão ainda com a mente vazia. E aí tem tempo para maliciar, para desenvolver complexo. Não é tempo de estarmos com a mente vazia. Não é tempo de caminharmos com a nossa mente humana. É tempo de nós termos a mente de Cristo, estarmos revestidos do Espírito Santo. E aí você vai tocar a sua vida, você vai frutuar, você vai mergulhar profundamente na palavra, nas coisas de Deus, que verdadeiramente nós não temos nem tempo para pensar nestas coisas daqui de baixo. Nós estamos véu adentro, estamos na presença de Deus, e ali nós queremos apenas adorá-lo. Queremos apenas falar com Ele e ouvir Ele falar conosco. Esta é a posição que a igreja, que nós devemos estar. É véu adentro. A prova de malícia, a prova de complexo, a prova de raiz de amargura. Meus irmãos, eu tenho dito isso, eu vou repetir. Pessoas que têm raiz de amargura, que não consegue perdoar outra pessoa, você pode escrever isso que eu estou falando para ti. Mais cedo, mais tarde, não vai ficar posicionado nesta mensagem. Vai até certa altura, mas vai pular fora.
é caronista, não vai ficar. Aquela simples raiz de amargura. Não, eu não consigo perdoar. Escreva isso. Mais cedo, mais tarde, vai pular fora. Vai ficar para trás. Veja só. Nós discordar de uma pessoa é uma coisa. Isso é humano, isso é natural. Porque nós temos mente semelhante. Nós temos aqui deste lado de cá, nessa dimensão que nós estamos, nós temos mentes semelhantes. Mas não mentes iguais. Mentes iguais nós ia pensar em tudo igualmente. Mas nós não pensamos em tudo igualmente. Pensamos igualmente com muitos, em quesito na mensagem. Mas outras coisas nós temos pensamentos semelhantes. Pensamentos iguais só do outro lado. Então discordar aqui é uma coisa. Agora você guardar raiz de amargura, vocês escrevam isso aí. Isso aí é uma mensagem de Deus para todos nós. Pessoas que têm raiz de amargura. Não, eu não consigo, pastor, perdoar ele. Eu não consigo perdoar ela. Isso vai te matar, isso vai te enfraquecer, isso vai distanciar você de Deus. Aí nós voltamos para o culto de domingo à noite. O culto de Santa Ceia. São as pequenas coisas que nós deixamos de fazer. E não é aqui, eu perdoo fulano, a fulana, da boca para fora. E aqui dentro? A questão é aqui, meu irmão. Por isso que Davi disse, Senhor, dê-me um coração puro e um espírito reto. Que Deus possa nos ajudar. Então veja só, está vendo? Você seja dócil e bondoso. Lembre-se, Deus lhe amou quando você estava em pecado. E se o Espírito de Deus, aí veja só, se o Espírito de Deus, parágrafo 94, está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Você escreveu isso? Se o Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, está em você, você ama a outra pessoa quando ela está em erro. Você o ama. Você tem misericórdia. É como disse o profeta para aquele casal que estava na frente. O profeta disse, eu não sou culpado disso. Mas culpado no mínimo é culpado no máximo. Eu os perdoo. Agora veja só, irmão. Você amar essa pessoa não quer dizer que você tem que comer com essa pessoa. Ficar comungando com lambança. Não, não é isso não. Quando Abraão intercedeu por Ló, Ló estava lá em Sodoma, Abraão intercedeu por ele, disse a Elohim, se tiver 50, o Senhor vai destruir Sodoma? Elohim disse, não destrua. Se tiver 40, também não. Abraão intercedeu por Ló, mas Abraão não foi lá em Sodoma, não. Então você tem que entender isso. Não é sair de um extremo e ir para o outro. Enquanto você não vê também um fruto em tais pessoas, é aquilo que o profeta diz. E a mãe dele já dizia, invasão dos Estados Unidos. Deita com cachorro, amanhece com pulga. Então você está do lado de cá, intercedendo, orando, pedindo, Senhor, tenha misericórdia da minha irmã. Senhor, tenha misericórdia do meu irmão, é uma coisa. Agora você colocar a mão lá,
Aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Nós temos que analisar isso. Buscar sabedoria de Deus. O profeta disse, está vendo? Somente orem por eles. E amem um ao outro. Esta é a base, irmão. Qualquer coisa fora disso aí, é só brá. É só conversa, vamos dizer assim, só conversa fiada. O profeta disse assim, a fé perfeita está baseada no perdão. Então, qualquer outra coisa é falácia. A igreja deve se atentar para isso. Não é simplesmente o que eu falo, é o que eu vivo. Nós ouvimos ontem no programa Casamento Compartilhado, o pastor Joaquim falando que os filhos, a presença dos filhos dentro de casa, ele impõe respeito, ele impõe ali aos pais, os pais devem conversar calmamente, os pais devem ter equilíbrio, em outras palavras, os pais devem ter sabedoria. O filho está ali, um pai e uma mãe discutindo e grosseiramente e etc, na presença dos filhos, ou mesmo às vezes, não, eu estou dentro do quarto, mas gritando dentro do quarto, os filhos aqui ouvindo. Veja só, depois volta lá e vamos dar uma assistida de novo. Então isso é ter o Espírito Santo, isso é ter um espírito dócil. Isso é você amar. Isso é ter fé. Irmãos, Deus está fazendo e vai continuar fazendo peneirada. Isso aí vai até o final, até o momento final do arrebatamento. Veja, nós temos que ter a mensagem, a Bíblia dentro de nós. Vocês memorizam isso, meus queridos. É uma luta. Eu falo. O profeta disse, Elias era um homem como nós, sujeito a tudo como nós somos sujeitos. Mas Elias, o profeta Elias, o tisbita, ele venceu, ele alcançou graça de Deus. Então veja só, se Elias sendo humano, e ele alcançou graça, ele alcançou misericórdia, ele alcançou favor com Deus, nós também vamos alcançar se nós pedirmos a Deus. Agora, pedir é do coração. Esse desejo desenfreado, vamos dizer assim, esse desejo ardendo dentro do nosso coração, no quesito, Senhor, eu quero ser um verdadeiro e genuíno cristão. E para sermos, irmãos, grave isso, para sermos um genuíno cristão, nós precisamos ceder o nosso direito, nós precisamos perder, nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Cristo viva em nós. Não tem como nós termos em nós duas naturezas, a nossa natureza e a natureza de Cristo, não. Um tem que morrer. E essa natureza nossa, ela precisa morrer para que Cristo nasça, para que Cristo cresça em nós, para que o Espírito Santo nos controle, para que o Espírito Santo nos governe. Veja só. Então, haverá essa peneiração? Está havendo esta peneiração? Está havendo. Essa divisão está havendo. Eu disse para vocês desde o início do ano, mês de abril mais ou menos,
muitas águas estão correndo debaixo da ponte e muitas coisas iam acontecer. E você já sabe, tem acontecido e mais vão acontecer. Agora, isso não abala o cristão. Não abala aquele que tem isso aqui. Que tem a mensagem dentro dele. Que tem a Bíblia dentro de nós. Você vai observar que a pessoa mais humilde, quanto mais humilde a pessoa é, menos ele quer saber da vida do outro. Veja só, a pessoa quanto mais humilde, menos ele sabe da vida de outro, ele não importa. Ah, você está sabendo disso? Não, meu irmão, não estou sabendo, não. Eu já tem algum tempo que eu passei a cuidar da minha vida. Eu não cuido mais da vida dos outros. Eu estou cuidando da minha vida. A Bíblia diz, opere a sua salvação com temor e tremor. Não é eu operar a salvação do outro. É eu operar a minha salvação. Então a pessoa quanto mais humilde, menos ele sabe da vida do outro. Não importa. Ele simplesmente ajoelha e ora por todos. Ele ora por todos. Jesus na cruz do Calvário deu um exemplo maravilhoso para nós. Ele diz ali, Pai, perdoa o Pedro, perdoa Maria. Foi isso que ele fez? Não, ele não disse isso. Ele não diz, Pai, perdoa Pedro porque Pedro me negou. Pai, perdoa Maria, perdoa. Não, ele não disse isso. Ele diz, Pai, perdoa-os, porque ele generalizou, eles não sabem o que fazem. Irmãos, esta é a nossa oração. Você observa agora nos Estados Unidos, não sei se foi ontem de ontem, não me lembro. Califórnia, o estado da Califórnia está, mais de 500 mil pessoas tiveram que sair de casa. Fogo, 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 fogo. O céu ficou laranjado. Se eu não me engano, foi o estado da Califórnia. Veja só, os 4 cantos do mundo está queimando. A temperatura está cada dia mais elevada. Meus irmãos, eu disse quarta-feira no culto à noite, aquele tema, tempos difíceis, a natureza está gemendo. Veja só, a hora de nós partirmos, a hora de nós voltarmos para a nossa casa, está quem sabe, a 1 segundo no relógio de Deus. Quem sabe no relógio de Deus, falta 1 segundo para nós irmos para o arrebatamento. Agora eu pergunto, nós vamos ficarmos preocupado com coisinhas daqui, coisinha daqui? Não, siga esta trilha, siga este caminho, opere a sua salvação, operamos a nossa salvação com mais temor. Vamos sermos mais sinceros. Eu pergunto, temos suficiente azeite para esperar o noivo? Eu faço essa pergunta para minha irmã. Irmão, faça esta pergunta para você. Você tem suficiente azeite para esperar o noivo? Se o noivo tardar, e aí nós não tivermos mais culto, a igreja for fechada? Vamos pensar assim, você fica impossibilitado de tudo. Você tem reserva? Nós temos reserva. Porque o tempo de nós acumularmos, o tempo de nós ganharmos, vamos dizer assim, receber, enchermos do Espírito Santo é agora. Mas será que nós estamos buscando o Espírito Santo? Ou nós estamos mesclando em buscar informação da vida do outro? Esse é o problema, irmão. Você observa, tem pessoas caindo, tem pessoas caídas,
e outros que vão cair por causa disso. Por causa disso. Só Deus para nos ajudar. E Ele quer nos ajudar. Então veja só. Adianta alguma coisa? Qual que é a última estatura de um varão perfeito? É o amor fraternal. É o que nós estamos. Eu falar que eu tenho fé é uma coisa. Agora eu expressar a minha fé é outra coisa. É totalmente diferente. Eu contar a história de outros é uma coisa. Mas eu escrever a minha história é outra coisa. Eu falar que eu tenho amor é uma coisa. Eu expressar o amor é outra coisa. E Deus permite pessoas complicadas surgir na nossa vida. Para quê? Para nós demonstrar ao mundo, ou que seja Deus provando se nós temos amor ou não. Aí o profeta diz aqui no 95, amem a Deus e amem um ao outro acima de tudo. Ah, mas eu só posso amar, pastor, se o irmão me coçar as minhas costas. Ah, meus irmãos, tem muitas pessoas que te chamam de ismo, chama você de ismo, de grupo, disso, daquilo. Chama você de todo quanto é nome. Deus permite isso acontecer. Nós somos o sal desta terra. Nós somos o que? O ouro. E o ouro o que? O ouro, ele aguenta a pancada. O ouro pode ficar sozinho na lama, na podridão. Ele vai continuar sendo ouro. O ouro pode ser, você pode colocar ele no fogo e aquecer. Ficar lá 24 horas. Ele vai continuar sendo ouro. É ouro. Ouro é ouro. E nós somos comparados como ouro de Deus. Veja só, que privilégio nós temos. E agora eu pergunto, que pessoas nos convencer se somos ouro de Deus? Você pode dar um glória a Deus? Veja, amem a Deus e amem um ao outro acima de tudo. E seja humilde com Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós falamos que não somos arrogantes, mas às vezes a maneira de nós falarmos com Deus, nós nos tornamos arrogantes. Porque aí nós queremos apresentar para Deus as nossas obras. Senhor, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso, eu tenho feito isso. E o Senhor não me responde, o Senhor não me dá nada. Nós precisamos dizer para Deus o que nós temos feito. Ele vê tudo. Ei, meus irmãos. A gente volta naquela oração de Gim, né? Gim dizia assim, Jesus, aqui está Gim. Ele não falava mais nada. Jesus, aqui está Gim. Aquele garotinho, o profeta disse que ele ia orar, ele falava assim, A, B, C, D, E, F. Ele ia falando o abecedário. Aquele intelectual chegou para ele e falou, olha, o que você está fazendo? Não, eu estou orando. Mas desse jeito? Minha mãe morreu, meu pai morreu, eles não tiveram como me ensinar a orar. Então eu estou falando o abecedário, porque aí Deus junta as palavras, Ele sabe o que eu quero dizer. Irmão, é tempo de nós simplesmente pedir assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia. Tu sabes
melhor todas as coisas. Tu sabes o que eu preciso. Tu sabes. Que às vezes é Malaquias capítulo 3 que fala isso. Deixa eu ver aqui, me parece que é Malaquias, me permite, irmão, nós estamos numa conversa. Não me lembro aqui, mas deixa eu ver se é Malaquias. É, isso mesmo. Malaquias 3, verso 13. Malaquias 3, verso 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Verso 14, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Depois vocês dêem uma lida, Malaquias 3, verso 13 e 14. Veja, as vossas palavras foram agressivas, meu Deus, me ajuda. Nós estamos falando de humildade, irmão. Tudo está dentro do contexto. Às vezes, nossas palavras são agressivas para Deus. E o profeta está dizendo aqui, seja humilde com Deus. Deus me ajuda. Que Deus possa te ajudar também. Às vezes, a maneira que nós estamos falando com Deus é uma maneira errada. Ah, mas eu aprendi assim e tem que ser assim. Não, não é assim. Aquele que em vós começou uma boa obra, a aperfeiçoará. Então nós temos que deixar ele aperfeiçoar. Veja só, quando o irmão Brana estava na casa da irmã Hatmuz, o irmão Brana dizia assim, irmã Hat, olha, aconteceu isso. E a irmã Hatmuz simplesmente dizia, eu creio, irmão Brana. Eu creio, irmão Brana. Eu creio, irmão Brana. É a pura verdade. O Espírito Santo veio no irmão Brana e disse, fala para ela pedir o que ela quiser. Veja que nós estamos chegando no momento de ter um amadurecimento nas nossas orações. A maneira de nós falarmos com Deus, uma maneira mais humilde. Porque aí nós queremos falar com Deus da maneira que nós falamos com o pai, da maneira que nós falamos com a nossa esposa, com a maneira que nós falamos com os nossos filhos, com a maneira que nós falamos com os nossos amigos. Aí às vezes nós condenamos esses homens aí incrédulos, principalmente alguns atores, que eles falam assim, o cara, aí não dá nem para completar a palavra, né? Chamando Deus de, vocês compreendem? É uma maneira arrogante. Então veja, se nós fazermos uma reflexão, Senhor, será que eu estou falando contigo de uma maneira humilde? Ou nós ajoelhamos e falamos com Deus como se Deus fosse o meu empregado? Meus irmãos, eu creio que eu disse que nós íamos fechar esta chave. Veja só, isso é tremendo. Aquele centurião, ele foi tão humilde diante de Jesus, ele disse, olha, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, não. Eu não sou digno. Diga somente uma palavra, Senhor, e meu servo será curado. Veja só o que aconteceu com o criado dele, foi curado. Veja aquela mulherzinha que diz, aquela mulher sirafonista, que ela diz assim, não, os cachorrinhos também comem da migalha. Meu irmão, a questão está se humilhar diante de Deus. Nós não podemos falar com Deus como se Deus fosse o meu empregado. Como se Deus fosse um amigo comum. Como se fosse meu filho. Aí nós voltamos aqui para Malaquias 3, verso 13. As vossas palavras foram agressivas para mim. Aí diz o Senhor, mas vós dizeis, em que temos falado contra ti? Ah, Senhor, mas o que eu falei contra ti? Aí já entra o questionamento. E nós aprendemos num culto anterior aí, que o eleito, ele não questiona a Deus. Aí veja no verso 14,
Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Aí às vezes a pessoa vai orar e fala, Senhor, eu tenho feito isso, tem 10 anos que eu estou orando, o Senhor não me responde. Tu pensa que estas não são palavras agressivas? Meu Deus, tenha misericórdia. Meu Deus, me perdoa. Irmãos, vamos pedir perdão a Deus, que Deus nos perdoa. Terminar esse programa, esta série hoje, que nós possamos sermos mais humildes, mas não, que nós possamos ser verdadeiro humilde até nas nossas orações. Aquela oração que você chega, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, e isso e aquilo outro, no nome de Jesus Cristo, amém. Nós estamos dando ordem para Deus. Senhor, abençoa. Aí Ele não abençoa, aí no final da tarde, aí Ele não dá aquilo de imediato, né? Ele não responde aquela oração de imediato. A palavra correta é essa. Ele não responde aquela oração de imediato. Aí no final do dia, Senhor, o Senhor não me respondeu minha oração. Eu sou teu empregado? Oh, meus irmãos, Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia. Eu estou falando isso para mim também. Deus tenha misericórdia. Eu creio que as minhas próximas orações, as minhas condutas, eu creio que vai ser melhor. Eu creio assim, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço esta misericórdia de Deus e que Ele me perdoe. Que Ele me ajude como Ele possa também te ajudar. Que Ele está interessado, Ele está observando o desejo do nosso coração. Então vamos terminar aqui. Veja, seja humilde com Deus e perto um do outro, e Deus abençoará isso. O profeta diz, é difícil dizer o que Ele fará. Aí está aqui, ó. Geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa e chegar a ficar um pouco maior ou algo assim, então ele se afasta da verdadeira coisa. Da verdadeira coisa. Quando a igreja fica maior. Irmãos, olha, vocês sabem que eu sou novo, mas eu vou revelar. A gente tem que tomar muito cuidado. Tomar muito cuidado. O material, muitas das vezes, deixa que o Espírito Santo fale no teu coração. Mas simplesmente grave isso. O material, às vezes, afasta. Muitas das vezes. É a maior causa de nós afastarmos o Espírito Santo. É quando nós nos tornamos, pensamos, na verdade. Pensamos que somos autossuficientes. Veja o que o profeta diz, geralmente, o profeta não generalizou, mas ele diz, geralmente, quando uma igreja começa a ficar numerosa e chega a ficar um pouco maior, ou algo assim, então ele se afasta da verdadeira coisa. Aí nós olhamos a pirâmide, a coisa vai se estreitando. Aí na visão de alguns, para Deus estar na igreja, a igreja tem que ser numerosa. Na visão do homem carnal, da mulher carnal. Para Deus estar naquela igreja, aquela igreja tem que ser numerosa. Para aquele pastor ser um grande pastor, a igreja dele tem que ser grande. Não, ele pode ser pastor de 5 irmãos. Ele pode ser pastor de uma igreja de 3 membros. Todavia ele é pastor. Veja só, mas a mente carnal, eu estou falando agora da mente carnal, de pensar que a igreja tem que ser grande, numerosa, para então que o Espírito Santo está trabalhando ali. Aí nós vamos contra a Bíblia. Que a Bíblia diz assim, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Olha a pirâmide, olha a pirâmide. Se o irmão Mateus puder mostrar a pirâmide aí. Olha a pirâmide. É mais fino do que uma ponta de alha. Isto é a causa de muitas quedas de muitas pessoas, que vai pelos números, né?
em números, outros estão presos em milagres, outros estão presos em dons. Mas o cristão está preso é na palavra. Amém? Aleluia. E o cristão está preso é na palavra. Então veja só, que Deus nos ajude. Olha a pirâmide aí, o irmão Mateus deve ter mostrado. Olha a pirâmide aí. Veja só, como é tão fino. Como é tão fino a pirâmide. Quando sai embaixo da pirâmide aí, eu tenho fé, aleluia, eu tenho fé, oh, glória a Deus. Todo mundo tem fé. Aí depois vem conhecimento, virtude. Virtude, força. Virtude é força para perseverar. Aí já diminui um pouco. Aí chega o conhecimento, a revelação, o conhecimento de Deus. Aí já estreita mais um pouco. Aí chega na temperança. Ei, meu irmão, ser temperante, ter equilíbrio. Aí estreita mais um pouco ainda. Aí vai para paciência. E ter paciência com Deus nesta era agitada, nesta era tecnológica, que é simplesmente um clique e a coisa já acontece. Ter paciência com Deus e estreita mais um pouco ainda. Aí chega mais uma estatura. Aí chega na piedade. Ter piedade. Aí você vai ver que estreita mais ainda. Aí esse estreitamento aí, nós estamos falando de milhões de pessoas. Você vê aí na escala aí que o irmão Mateus está mostrando, na estatura, você vê que é um simples estreitamento. Mas isso aí está falando de milhões de pessoas que estão ficando para trás. Quando começou fé, eu tenho fé, aleluia, eu tenho fé. Aí vem os problemas, aí vem as lutas. Aí depois da piedade, aí vem o amor fraternal. Aí caiu. Aí não caiu milhões, não. Aí caiu bilhões. Para chegar nesta última plataforma. Para esta pedra de coroa, o Espírito Santo descer. Você está observando, irmão? Como que isso está afunilando? Como que isso está... Isso aqui é o quê? É a estatura de um homem perfeito. É a estatura de um homem perfeito. Que Deus nos ajude a nós termos esta Bíblia da estatura de um homem perfeito dentro de nós. Não quero ter ela aqui na parede, simplesmente aqui na parede, não. Eu quero ter esta estatura aqui dentro do meu coração. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Vamos terminar? Quando o profeta diz assim, olha, quando nós tínhamos a reunião de tenda, eu vou saltar isso aqui, vou para o 97. É sobre isto que esta igreja foi estabelecida. Isto, Senhor, aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. E nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para o outro, saindo de um lugar e choram como bebês, por separarem-se um de outro. Irmão, irmã, olha, você que está me assistindo, às vezes nós passamos 15 dias, a gente observa isso, 15 dias, 30 dias sem ver um irmão, aí quando vê um irmão, parece que é uma coisa comum, cadê aquele abraço com sentimento? Oh, meu irmão, que bom te ver aqui, querido, que bom te ver aqui, oh, minha irmã, que bom ver a senhora aqui, que saudade, falar com sentimento, expressar gratidão em ver o irmão na casa de Deus. Expressar com gratidão, ver a irmã na casa de Deus. Nós não podemos deixar estas coisas cair, não. Não podemos deixar que isto caia no natural. Depois que o irmão parte, a irmã parte, por que eu não falei? Por que eu não dei um botão de flor para ele, para ela? Oh, meus irmãos, vamos exercitar o amor fraternal. Ao entrar na porta da igreja, eu não estou dizendo que não está acontecendo, mas Deus está querendo uma porção dobrada.
A igreja é a casa de Deus, a igreja é um hospital. E aí aqui, se você está você está sadio naquilo ali, por exemplo, se você está sadio em determinada situação, você pode ajudar o outro, que naquilo que você está sadio, ele não está. Então ajuda ele. Com sentimento, com piedade, com amor fraternal. Oh, minha preciosa irmã, que bom te ver aqui. Olha, irmã, eu vou continuar orando por você. Isso é gostoso. Às vezes nós queremos receber esse tipo de elogio, mas não queremos expressar. Vamos fazer isso? Vamos exercitar isso? O profeta diz, choram como bebês por separarem. Eles amam um ao outro tanto assim. Eu podia ir em casa deles para fazer uma visita, e vezes a Bíblia estava aberta, manchada com lágrima. Chegava a noite, onde os pais e mães estavam reunidos, e suas criancinhas em volta do chão, ajoelhados em volta, e pai e mãe sobre os seus joelhos, chorando e orando. Eu não vou nem fazer uma aplicação aqui, porque os pais e mães estavam reunidos, mas os filhos orando. Aí você já entendeu o que é hoje a diversão de muitos pais, né? Pai de um lado, mãe do outro, filho do outro, né? Um no quarto, outro no outro, né? Aí você sabe qual é a Bíblia que estão lendo. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos ajude a nós voltarmos para cá, de volta ao original. Meus irmãos. Aí o profeta disse, eu ficava em pé na porta, esperava, e eles não paravam de orar. Eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar, e eu mesmo esperando por eles, está vendo? Isso acontecia, e eles amavam um ao outro. Nós costumávamos ficar em pé e cantar a velha canção. Bendito seja o laço que nos une, os nossos corações de amor cristão, o companheirismo de mentes semelhantes, e como aquele de cima, quando nós separarmos em diferentes direções, isso nos dá dor no íntimo, mas ainda estamos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. Ei, meus irmãos, eu creio que hoje isto vai ser mais exercitado doravante entre nós. Quando você ligar para por seu irmão e dizer, meu precioso e amado irmão, que prazer é ouvir a tua voz. O profeta disse no 99, nunca permita esse espírito se afastar deste lugar. Eu digo, deste coração, do teu coração. Se isto alguma vez acontecer, então não me importa quão eloquente o seu pastor seja, quão bem ele traga a palavra de Deus, o Espírito de Deus é entristecido e distanciado daí. Eu não vou nem comentar também esse parágrafo. Isso aí deixa que o Espírito Santo comenta para você. Está vendo? Quando nós podemos ter todas as coisas em companheirismo, em comum, e amar um ao outro, então Deus opera conosco. Quando nós podemos estar tudo em companheirismo. Eu fico muito grato a Deus. Eu sou grato a Deus. Nunca é demais. Pelo que Deus faz. Por esta equipe, não só aqui de Várzea Grande, mas todos os lugares, os campos que eu atendo, o carinho, a consideração, o empenho, a dedicação. Veja o que nós fizemos aqui, esse trabalho, essa unidade dos irmãos vir, trabalho durante o dia, e esses dias tão quentes que não está fácil. Trabalha durante o dia, à noite vieram na igreja, trabalhamos aqui em companheirismo, em unidade. A nossa pamonhada segunda-feira, as irmãs vieram ontem. Oh, glória a Deus por isso. Graças a Deus. Agora, nós não vamos estacionar nisso.
Que isto cresça cada vez mais dentro do nosso coração. Amém? Que nós possamos cada vez mais aumentar. Como diz o profeta na mensagem A Divindade Explicada, vocês vão fazer uma roda e me colocar para o lado de fora. E eu vou fazer uma roda maior e vou colocar vocês para o lado de dentro. Amém? Você pode fazer isso? Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, que o Senhor continue, ó Deus, com as suas mãos, Pai, sobre cada um de nós. Obrigado por mais este momento devocional. Obrigado por mais esta lição dominical que o Senhor nos deu esta manhã, Senhor. Eu posso chamá-la de lição dominical, Senhor. Foi uma escola, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar. Ter misericórdia de nós, ó Pai. O Senhor é riquíssimo, o Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem nos ajudado e às vezes nós temos sido tão agressivos, às vezes nós temos proferido palavras que têm entristecido o Espírito Santo. E Paulo diz, não entristeçai o Espírito Santo de Deus, o qual está selado até o dia da redenção. E às vezes a maneira de nós pedirmos, a maneira de nós falarmos, tem entristecido o Espírito Santo e as nossas palavras têm se tornado palavras agressivas, ó Pai. Mas nesta manhã, juntamente com esta igreja que está me assistindo agora, eu peço que o Senhor me perdoa, Pai. O Senhor nos perdoa. Tenha misericórdia, Senhor, e coloca um freio na nossa boca, Senhor. Coloca um freio na nossa boca, para que nós possamos saber o que falar e como falar. Que o Senhor dê a nós uma mente convertida, dê a nós um coração convertido, ó Pai. É como nós ouvimos no programa de rádio ontem, creio eu. Programa de rádio ontem às 12h30. O Senhor não quer apenas a nossa alma, mas o Senhor deseja que o nosso corpo, o nosso espírito, juntamente com a nossa alma, seja conservada para Ti. Meu Deus, me perdoa. Perdoa cada um de nós. E derrame, Senhor, derrame sobre nós mais do Teu Espírito Santo. Que sejamos mais dóceis, que sejamos mais amorosos, ó Pai. Que estejamos mais juntos, que estejamos mais unidos. Senhor, tenha misericórdia, ó Pai. Tenha compaixão de cada um de nós. Perdoa as nossas fraquezas. Perdoa as nossas falhas. Estamos desabafando aqui nesta hora, Senhor. Temos falhados. Temos errados. Verdadeiramente somos tão pequenos. Oh Deus. Continue conosco, ó Pai. Continue tendo misericórdia de nós. Continue, Senhor, com cada um de Teus filhos. Eu agradeço ao Senhor por mais esta nova oportunidade que o Senhor me concede. Eu creio que o Senhor está me concedendo uma nova oportunidade. Não só para mim, mas para minha irmã também. Se porventura tem alguém que tem alguma raiz de amargura, algum ódio no coração, Senhor, tira isto, Pai. Tenha misericórdia. Senhor, o Senhor é poderoso. O Senhor é grande, o Senhor é magnífico. Nada pode impedir o Senhor de operar. O Senhor deu aos homens livre arbítrio. E se nós pedirmos, e se nós confiarmos, se nós crermos, se nós tivermos paciência, o Senhor responderá às nossas petições. Eu creio assim, Pai. Por isso eu entrego esta igreja, todos os irmãos que congregam comigo e aqueles que não congregam também, Senhor. Ó Deus, se há um fundo clamando, se há um fundo, Senhor, desejando ser melhor, é porque há um fundo para responder.
tenha misericórdia de nós. E obrigado, muito obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado pela noite, obrigado pela manhã, obrigado pela tarde, obrigado pelo culto que o Senhor nos dará esta noite. Obrigado pelo final de semana que o Senhor nos dará. Obrigado, Senhor, pela chuva no natural que o Senhor enviará para nós. Eu creio que o Senhor vai enviar esta chuva. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. O Senhor sabe a hora certa. Mas eu já agradeço ao Senhor pela chuva no natural que o Senhor vai enviar para nós, como também a chuva no espiritual que o Senhor está enviando para nós. Tem enviado e continuará enviando. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu não sei, mas se houver alguém enfermo, Pai, Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vamos ouvir o hino. Voltaremos com a segunda parte. Foi Ele quem criou o céu, a terra e o mar. Depois assentou no seu trono para descansar. Mas de repente Ele disse: falta alguma coisa. Então pegou o barro e fez o homem para o adorar. E quando ele olhou pro homem, sentiu tanto amor. E disse: essa é minha obra de maior valor. Pedaço de barro, fanisco e terra molhada. Mas este barro é semelhança do seu Criador. Mas o homem se esqueceu do amor do seu Deus e acabou caindo, ferindo a alma e o sentimento de quem tanto amou. Mas o seu Deus o perdoou e o homem abraçou com seu amor infindo. E outra vez lá no Calvário o barro teve o seu valor. Simplesmente barro, mas é deste barro que ele faz um vaso. E este vaso ele usa como bem quiser usar. Simplesmente homem, mas é neste homem que ele ainda mora. E este homem é o filho que com ele vai morar. Vaso que ainda presta, barro que ainda resta, Deus irá lhe transformar em um vaso de valor. Ele apaga seu passado e elimina seus pecados, e do barro amassado faz um vaso de valor.
quem tanto amou. Mas o seu Deus o perdoou e o homem abraçou com seu amor infindo. E outra vez lá no Calvário o barro teve o seu valor. Simplesmente barro, mas é deste barro que ele faz o vaso. Ei, Deus. E este barro. Meus irmãos, assim nós chegamos ao final desta programação. Que Deus possa continuar nos ajudando. Há vários destaques aqui. Eu peço a compreensão de todos e a humildade de vocês. E não vou ler hoje, devido ao horário, tá bom? Vocês compreendem? Todavia está ali no chat e todos já leram, e quem acessar o site, essa programação, vão assistir, vão ler. Que Deus possa nos ajudar, Deus possa ter misericórdia. Eu peço as vossas orações a meu favor, final de semana, a todo instante, que vocês orem, para que Deus me dê graça, sabedoria, direção, unção, e por cada vez mais porção dobrada do Espírito Santo. Então eu conto com as vossas orações. Nós temos aí uma maratona esse final de semana e eu preciso que Deus me dê inspiração para trazer um assunto que possa elevar o nível espiritual da igreja. Esse é o meu desejo. Então que Deus possa nos abençoar. Estarei orando por vocês. Na segunda-feira, dia 9, nós voltaremos. Segunda-feira acho que é 13, 14. Na segunda-feira nós voltaremos, se Deus permitir, com uma nova série. Deus vai nos dar graça para isso. Amém? Nossa saudação especial à irmã Marta Mendes, em Sapezal, o irmão Luiz e irmã Eva em São José do Rio Claro, irmã Célia da Silva Novaes, irmã Ludmila, irmã Luzinete, irmã Débora, irmã Railda, irmã Maria Sampaio lá em Livramento, irmão Vitor Lucas, irmã Creuza Freitas em Vilena, irmã Cleonice em Londrina, irmão Nilson já está lá em Vilena. Ontem, ele foi embora ontem à noite. Deus abençoe, irmão Nilson. E nos ajudou tanto aqui na Pamonha, né? Foi um companheiro, foi e é um companheiro. Deus abençoe. Irmã Juliana Plens, irmã Maria José, irmã Carme, irmã Milcleia Melo. Irmã Milcleia é parente da irmã Célia. Deus abençoe, irmã Milcleia. Muito bom saber que a senhora está conectada lá em Ji-Paraná, Rondônia. Irmã Yolanda Loyola, Deus abençoe a senhora. Irmão Valdemar Sobrinho, Deus te ajude, querido. Irmã Elisângela, Deus te abençoe aí no Piauí, Deus abençoe vocês. Tenhas fé em Deus. Irmã Noemi a Paixão, Deus te abençoe. Irmão Bernardino e irmã Ana, Deus abençoe esse casal. Irmã Patrícia e irmã Luana, em Nova Mutum, Deus abençoe vocês. Irmã Ilânia e pastor Manuel Rocha, vocês aí em Itabuna, na Bahia, Deus abençoe. Irmão Orlando e a irmã Esther, irmão Eliseu, toda a família Marques, aí em Brasinorte, Deus abençoe vocês. E, irmão, todos sejam abençoados. Estes são os nomes que estão aqui na lista. Deus abençoe cada um de vocês. E segunda-feira estaremos de volta, se o Senhor assim nos permitir, com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo, a partir das 9 horas da manhã. Hoje, às 12h30, estaremos de volta com o programa de rádio e às 19 horas com o programa de rádio aqui no Santuário. Toda a igreja está convocada, venham estar conosco, amém? Venham ser abençoados, venham ser ajudados. E amanhã, às 9 horas da manhã,
teremos o programa A Vitória é Nossa, Momento de Louvores. Os hinos que são pregações em forma de louvores. Amanhã às 9 horas da manhã teremos aí uns hinos especiais, maravilhosos. Estejam conectados, participando conosco, amém? Deus abençoe a todos. À noite, amanhã às 18 horas, nós temos aquele momento com a família, com o tema Diálogo, parte 2, apresentado por esta mocidade. Que Deus possa continuar abençoando a escola dominical domingo e assim sucessivamente. E amanhã, às 6 horas da manhã, começaremos uma nova programação, uma nova mensagem de desespero na voz do nosso profeta. Deus os abençoe. Vamos dizer assim, que o Senhor nos livre dos males deste dia e nos dê equilíbrio e humildade até a hora de sua aparição. Deus os abençoe, meus irmãos. Ficamos com o hino de saída. Um beijo no coração de cada um de vocês. Sou um vaso, não de prata e nem de ouro, vaso nobre e valoroso que ninguém pode tocar. Eu sou um vaso, não de um material raro, eu sou um vaso de barro, bem mais fácil de quebrar. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com o seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. O vaso é frágil e o tempo vai passando, então vai se desgastando com as lutas que se vêm. Eu, pobre vaso, por ser frágil e de barro, é preciso ser levado ao oleiro outra vez. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com o seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo e me enche outra vez. Todas as vezes que volto às mãos do oleiro, sinto o amor verdadeiro que o oleiro tem por mim. Eu sou de barro, mas o oleiro me ama, como a menina dos seus olhos, ele cuida bem de mim. Vaso de barro, quantas vezes sou quebrado e de novo sou levado ao oleiro que me fez. Ele me olha com o seu olhar piedoso, torna-me fazer de novo